Tocou o alarme, tá na hora de Flash News aqui na BMC, então chega mais, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje é segunda-feira, dia 14/4/2025 e o Flash News está no ar nesta semana que tem feriadão chegando aí, né? Sexta-feira é feriado, segunda-feira que vem também é feriado e o Ibovespa começa nesse ritmo, ritmo de festa, tá? Como faria o Silvio Santos aí, né? No otimismo aí, o Ibovespa em alta aí, avançando mais de 1%, passando dos 129 mil pontos. O que ajuda bastante é o clima mais leve nas negociações entre Estados Unidos e China, depois que os norte-americanos anunciaram a suspensão temporária de tarifas sobre produtos eletrônicos chineses. Isso deu um gás nas bolsas globais e, claro, puxou também o nosso índice para cima. O dólar, por sua vez, recuou e fica na casa dos R$ 5,80, acompanhando essa queda geral na moeda norte-americana no cenário internacional. Ou seja, pessoal, além da melhora externa, o mercado brasileiro também se anima com algumas novidades locais. Falando, inclusive, das empresas, a Petrobras é destaque hoje. A estatal nomeou o Ricardo Wagner de Araújo como novo diretor executivo de governança e conformidade. Já a Azul anunciou que vai fazer uma oferta pública de ações para levantar até 4,1 bilhões de reais. O objetivo é reforçar o caixa e dar uma ajeitada na estrutura de capital. E a Brava Energia também apareceu entre os destaques do dia, aí começando a produção de 2 novos poços no campo de Atlanta, o que aumenta a capacidade de produção da empresa. No lado macroeconômico, saiu o Boletim Focus hoje cedo e o mercado elevou um pouco a previsão de crescimento do PIB para 1,98% este ano. A inflação segue estimada em 5,65%, acima da meta, e a expectativa para a Selic continua alta, fechando o ano em 15%. O dólar, de acordo com as projeções, deve fechar 2025 em torno dos R$ 5,90. Lá fora, como comentei, o tom também é positivo. A suspensão das tarifas ajuda as bolsas asiáticas e europeias a fecharem em alta. E os futuros norte-americanos vieram no mesmo embalo. O Dow Jones subia quase 1% e o Nasdaq, que pega muito dessa vibe do setor de tecnologia, avança mais de 1,4%. No geral, o mercado está mais otimista, mas segue de olho nas negociações comerciais entre Estados Unidos e China e também nas sinalizações do Fed, que deve trazer novas falas ao longo da semana. Bom, deixa eu chamar aqui meu grande amigo Felipe Santana, especialista lá da Stardesk, que está comigo nesta segunda-feira. Felipão, seja muito bem-vindo ao nosso Flash. Boa tarde, Rafa. Boa tarde a todos. Segundou, né? Começou depois da semana doida da semana passada. Estamos de volta. Exatamente, segundou. Vamos nessa. Vamos começar então um pouco sobre esse otimismo, né? Esse otimismo do Ibovespa por quê? Porque tem feriado na sexta-feira, é isso? O pessoal vai pegar seus carrinhos, vai para qual que é? Campos do Jordão, né? Onde a Faria Lima mais gosta de ir é Campos do Jordão. Campos do Jordão, Jurerê, Balneário, é por isso que o Ibovespa está em alta hoje? Com toda certeza. Semana passada tivemos a única semana cheia de abril e agora é só feriado, né, Rafa? Então tem feriado agora sexta-feira, segunda-feira acho que é Tiradentes também. Então o pessoal vai ter semanas curtas, o que até é bom, porque se nós pegarmos a semana maluca que tivemos na semana passada, ou, como eu digo, a semana que começou no dia 2 de abril, quando o Trump de fato anunciou as tarifas, de lá até aqui nós temos uma semana, porque nem sábado nem domingo foram páreos aí para os investidores terem um pouco de paz, né? Nós tivemos movimentações até mesmo nos finais de semana. Então, deixando um pouco a brincadeira de lado, na verdade o mercado respira mais aliviado nessa segunda-feira, como você muito bem colocou na introdução do programa, por conta desse recuo, não recuo, porque o Trump não admite ser recuo, né, na parte de semicondutores, smartphones, computadores e tudo mais, ali tirando as tarifas que ele diz que vai recolocar, mas não deixa de ser um alívio para o mercado. Exatamente, né? E aí, esse alívio para o mercado, até porque é aquela coisa, né? Você falar que as tarifas não vão pegar o setor de tecnologia, isso ajuda bastante, até mesmo a uma das principais bolsas de Nova York, né? Nasdaq é basicamente tecnologia, então você tirar um pouco as tarifas, dar uma pausa nessas tarifas ajuda. Agora, em relação aqui ao Brasil, hein, Felipão, esse Boletim Focus hoje trouxe um certo otimismo para o mercado? Você acha que essa coisa de achar o PIB um pouco acima, né, do que a gente estava esperando antes, o dólar dando uma certa recuada, ali, caindo na casa dos 5,90, a inflação ainda acima da meta, você acha que esse Boletim Focus dá uma certa esperança para o investidor aqui no Brasil?
Pouco, não muito. Talvez um cenário de menor deterioração possa ser um ponto positivo para os investidores. Que, como disse Jerome Powell, já o vem dizendo há muito tempo, nós teremos que nos acostumar com um cenário de uma política monetária mais restritiva, disse ele lá nos Estados Unidos, digo eu aqui no Brasil, e também com um cenário de PIB acelerando por conta até de um certo gasto público mais saliente. E também porque teremos Selic mais alta por um longo prazo, não há expectativa de um início de um corte na Selic, né, ou de um ciclo de cortes, um PIB um pouco mais alto, fomentado, como eu falei, pelo gasto público, um dólar na casa de R$ 6 com leves temperos e oscilações e uma inflação acima da meta. Inflação que vem acima da meta já sendo projetada há muito tempo. Então nós tínhamos, se você puxar de alguns meses aí, 6 meses, 10 meses para trás, nós temos o seguinte cenário. O investidor com medo que a inflação ficasse acima da meta, aí ela vai para cima da meta, a gente não consegue trazer ela para baixo e começa a se acostumar com ela, explodindo a meta. Então, o Boletim Focus tem vindo mais verdadeiro, mais realista do que nos últimos meses. Ele vem adaptando um detalhezinho aqui, um detalhezinho acolá, mas nós teremos que nos acostumar sim. O dólar é para cima, a inflação é para cima, o PIB vai junto por conta do consumo, mas eu acho que é um boletim mais realista. Também noto, Rafa, que nas últimas conversas que nós tivemos aqui nas últimas segundas-feiras, o boletim vem se atualizando ligeiramente. É um 0,01, é um 0,02, não mais do que isso. Então nós temos tudo projetando para cima, mas com uma certa parcimônia do mercado, que talvez até enxergue mais inflação, mas não é o que a gente fala. Exatamente, Felipão, exatamente. Agora falando um pouco do que o investidor tem que ter como mantra, né, nessa semana. Estamos falando do quê? De big chips, blue chips, estamos falando de aproveitar a volatilidade, o que tem que estar aí no radar do investidor para conseguir surfar bem esses 4 diazinhos, né, ele poder ali operar, ser feliz aí antes de ir pro feriadão. Fica bastante de olho no preço das blue chips, como você falou, que podem gerar oportunidade. Se não estou equivocado, na quarta-feira é Datacom de Petrobras, tá? Se estiver equivocado é por 1 ou 2 dias ali, mas me parece que na quarta-feira pode entrar dinheiro em Petrobras, porque os investidores vão querer se posicionar para receber o dividendo. Vale segue aí flutuando nas notícias da China super importante para a Vale, né? Vale exporta minério de ferro, China é a maior consumidora desse ativo do planeta, e os investidores devem continuar no seu modo cautela. Por quê? Sexta não abre. Sábado e domingo também não. Segunda-feira fechado. Agora, nós teremos 4 dias de bolsa fechada aqui no Brasil, mas a boca do Trump não necessariamente estará cerrada, né? Como diriam os nossos amigos argentinos. A boca do Trump vai continuar aberta, o Xi Jinping segue aí com suas movimentações e reuniões para formar um novo bloco econômico, pouco se fala disso, mas o Xi Jinping está de olho nisso, pode não sair um acordo, pode não sair mais um recuo dos Estados Unidos, portanto, 4 dias de bolsa fechada podem apresentar muita volatilidade lá na terça-feira, porque a bolsa de Nova York na segunda-feira estará aberta. Cautela segue sendo o nome do jogo, aproveitando pontualmente ações aí que podem ter caído demais. Nada de ações cíclicas, nada de ações que possam apresentar uma volatilidade muito grande na volta do seu feriado e nada que dependa muito de uma inflação baixa. Porque, como nós vimos no Boletim Focus, a inflação está para cima, tanto aqui quanto lá fora. Tivemos um recuo nos Estados Unidos da inflação, mas o impacto dessas tarifas ainda nem chegou na leitura americana. Exatamente, né? Esse impacto ainda não chega na leitura norte-americana e isso é muito interessante porque é uma opinião que há em comum entre você, entre o Leandro, por exemplo, no Close, Leandro Martins, alguns gestores, que é uma lógica de, olha, essa coisa de dar umas pausas temporárias na tarifa não quer dizer que resolveu o problema. Quer dizer que ele está tentando negociar, está meio que aberto a negociar, mas não resolveu problema nenhum. Então, por exemplo, você teve Bolsa de Valores na semana passada, teve Bolsa que subiu 3%, 4%, sem ele ter nem pausado as tarifas para a China, né? Ele parou só para a União Europeia.
no meio da semana. Então, assim, o problema com a China ainda não resolveu. E a China ainda não se manifestou oficialmente, inclusive, sobre um monte de coisa que o Trump falou sobre ela, né? Então a gente meio que está esperando. Você acha que é uma questão sobre isso também, Felipão, de a gente não olhar só para as ações do Trump, mas também tentar olhar o que a China vai responder, porque ela foi bastante atacada nas últimas semanas e a China não costuma deixar muito barato as coisas. E o Bloco Europeu? Xi Jinping está quieto. E o Bloco Europeu, que também não fala nada? Os países da América Latina, da América do Sul, acabaram não falando nada, porque aquela tarifa de 10% ficou de graça para a gente, né? Achei até que o nosso presidente Lula poderia ter ficado mais calado ainda do que ficou, porque ainda deu uma ensaiada, criticou as tarifas e tudo mais. Nós somos um dos maiores, se não o maior exportador de commodities do planeta, deveríamos ficar ali e taxamos mais o produto americano do que eles taxam a gente, portanto não seria nenhuma questão de reciprocidade. Deveríamos ter matado no peito aí, no jargão futebolístico, e deixado correr. Agora, a Europa está quieta. Teve taxa, teve a alíquota recíproca, mas ainda está muito quieto. O Bloco Europeu tem muitas possibilidades de negociação. O Xi Jinping, que está neste momento em reuniões multilaterais, não teve uma grande manifestação, o que também não é muito estratégia nem foco dos chineses. Mas a China ainda pode surpreender, Rafa. Acho que tá barato ainda, tá barata essa situação. Poderemos ter bastante volatilidade. E aí, Rafa, teremos a disputa de ego. A China vai recuar? Acho que não. Trump vai recuar? Acho menos ainda. Perfeito, perfeito. Felipão, queria muito agradecer a sua presença aqui. Não nos vemos na segunda-feira que vem, né? Então nos vemos na outra. Então, pô, bom descanso. Nos vemos aqui na próxima, aqui no nosso Flash News. Se cuida, viu? Um grande abraço, Rafa. Excelente semana para todos. Cautela. Até mais, até mais. Valeu, Felipe Santana, estrategista, especialista em ações lá da Stardust conosco aqui nesse nosso Flash News de segunda-feira. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas reforçando o convite, é claro, para que vocês acompanhem o Closing aqui na BMC News, às 4h30 da tarde, comigo, Rafael Lara, e com o Leandro Martins, também analista aqui, o Rafael Escudeiro, aqui no fechamento do mercado. A gente vai estar ao vivo aqui, comentando sobretudo neste que é o jornal mais divertido e informativo da TV brasileira. Então você pode ver, pode mandar também mensagem no chat ao vivo da BMC. A gente gosta da participação de todos vocês, tá bom? A gente vai acompanhar sobre tudo isso. Também você pode nos acompanhar nas redes sociais, @bmc.news, estamos em todos os lados, Instagram, TikTok, LinkedIn, Twitter, onde você quiser, a BMC está com você. E também no site bmcnews.com.br com as notícias mais fresquinhas do mercado financeiro. Vou ficando por aqui, a gente se vê daqui a pouco às 4h30 no Close. Até mais, tchau, tchau!